A cidade onde eu cresci tinha uma grande Chinatown. Há uma grande Chinatown na cidade ao lado de onde eu moro atualmente. Quando eu estava em Istambul, eles até tinham uma Chinatown lá. A China atualmente está colonizando furtivamente grande parte da África subsaariana, mas foi minha recente visita à Tailândia e Burma que despertou a reflexão sobre a duradoura diáspora chinesa no Sudeste Asiático. Frequentemente referida como a mais antiga diáspora chinesa, essa comunidade influencia significativamente as economias da Malásia, Indonésia, Singapura, Filipinas e Tailândia. E essa influência se reflete de muitas maneiras, como na mídia da região. Como a maioria, ao chegar, vai notar que o tipo de pessoas que você vê na televisão ou em anúncios ou nas capas de revistas são, como na Índia, de uma tez muito mais clara do que a pessoa média na rua. Mas, no caso do Sudeste Asiático, é a posição econômica dominante dos chineses e a pegada econômica de sua comunidade diaspórica, ao invés de um sistema de castas, que cria essa divisão de classes que você pode ver presente na mídia mencionada. Mas mais interessante, como isso se relaciona? Como essa diáspora chinesa se relaciona com um estudo secreto recentemente desclassificado do Pentágono sobre as forças do povo chinês em detrimento da política externa americana? Mas antes de chegarmos lá, neste vídeo específico, o que vou fazer é transformá-lo em uma espécie de compêndio para o vídeo em que estou trabalhando atualmente, que expandirá as questões desse dito estudo recentemente desclassificado do Pentágono sobre a China, seu racismo e a diferença entre império e Estado-nação. Mas antes disso, eu também gostaria de pedir um grande favor a vocês, meus amados espectadores, de ir agora mesmo para o meu novo canal no Rumble e se inscrever. Apenas para seu conhecimento, eu lanço todos os vídeos lá primeiro antes de lançá-los em qualquer outro lugar, assim como no meu segundo canal, onde farei transmissões ao vivo regularmente em um futuro muito próximo. Os links estão na descrição. Agora, para incentivá-los a fazer isso, farei um sorteio cujo prêmio principal será um conjunto de notas da moeda birmanesa da ocupação imperial japonesa que peguei em uma viagem lá no final de 2023, sendo o segundo e terceiro prêmios uma camiseta de sua escolha. Agora, para ganhar um desses prêmios, basta deixar um comentário na versão Rumble deste vídeo com a hashtag RangunYen. E se você ganhar, tudo o que precisa é de um endereço para receber os prêmios. Então, por enquanto, por favor, vá e clique em inscrever-se e clique no botão de inscrição nos dois novos canais, em particular no canal Rumble. Isso é muito apreciado. Eu provavelmente passei cerca de 16 meses na Indonésia, e isso foi há alguns anos. Mas uma das primeiras coisas que notei foi que a maioria das pessoas locais com quem me associei eram chineses na diáspora chinesa. E até hoje, a maioria dos amigos que ainda tenho na Indonésia, além de Bali, são de origem chinesa. E a razão muito simples é que eles foram os que eu mais entrei em contato em ambientes sociais. Lembro-me de ficar bastante fascinado pelo fato de que muitas dessas pessoas nunca tinham ido à China e nunca pisaram no país, ainda assim aprenderam a falar mandarim e, enquanto davam aos seus filhos um nome de uso público, estranhamente, geralmente um nome inglês como George, John ou Tiffany para usar fora de casa, as crianças, isto é, as crianças também recebiam nomes chineses como Fang Fang para usar dentro de casa e dentro da maior comunidade chinesa. Quanto mais tempo eu passava no sudeste da Ásia, mais eu começava a perceber que havia grandes diásporas chinesas em praticamente todos os países e, em todos os casos, eles estavam no topo da escada socioeconômica. O que eu vim a aprender é que a maioria dos chineses que vivem no Sudeste Asiático hoje chegaram no século XIX, quando a região estava sob o domínio colonial europeu. Grandes números deles deixaram as cidades portuárias do Tratado Britânico, e essa diáspora, uma vez estabelecida, acabou prosperando, trabalhando como intermediários entre os europeus e os produtores e consumidores do Sudeste Asiático.
Nos estados malaios controlados pelos britânicos, os chineses administravam as fazendas de ópio e controlavam sua distribuição, enquanto na Indochina holandesa, os chineses atuavam como coletores de impostos. Depois de algum tempo, os chineses entraram no negócio de empréstimos de dinheiro e no final do século XIX começaram a controlar o comércio interno regionalmente e grande parte do comércio dos países em que residiam. Enquanto os chineses que chegaram antes do século XIX tendiam a se assimilar completamente, é notado por alguns estudiosos que depois desse tempo eles se tornaram progressivamente menos assimilados. Também é importante apontar as diferenças dentro da região e a assimilação cultural em países como a Tailândia, que são budistas, é muito mais fácil, por exemplo, do que é para países islâmicos como a Malásia e a Indonésia, pois estes dois últimos países desencorajam o casamento e, portanto, a formação de famílias entre muçulmanos e não muçulmanos. Na Tailândia, muitos dos chineses adotaram nomes tailandeses e se casaram com locais, mas ainda assim, como em outros lugares, mantêm práticas culturais chinesas. Mas até mesmo a família real tailandesa tem alguma mistura chinesa em sua árvore genealógica, e assim, os chineses na Tailândia provavelmente se assimilaram nesse país melhor do que em qualquer uma das outras nações vizinhas. No Sudeste Asiático, muitos chineses criam e frequentam escolas próprias e costumam ter seus próprios jornais. Bangkok em si tem 6 jornais diários em língua mandarim e eles criaram seus próprios bancos e, sempre que possível ou viável, eles negociam dentro da própria comunidade. A integração cultural com os indonésios e malaios locais tem sido muito mais difícil, e disse que a Indonésia tem a pior reputação quando se trata de seu histórico de perseguição e violência racial contra sua população minoritária chinesa. O que é claro é que a diáspora chinesa étnica, pelo menos no Sudeste Asiático, tem uma preferência muito alta dentro do grupo em tudo, desde parceiros de casamento, educação, até e especialmente negócios e interesses econômicos. Embora esses valores sejam blasfemos e vistos como sacrílegos, além de serem desprezados pelas novas crenças culturais ocidentais e especialmente americanas, essa preferência interna ajudou a diáspora chinesa a se tornar um grupo muito poderoso dentro da região. Na região como um todo, disse que nos últimos anos o vínculo cultural entre a diáspora e a pátria, na verdade, se fortaleceu em vez de enfraquecer, como se esperaria. Na verdade, a China está ativamente cortejando sua população imigrante globalmente. E de acordo com um especialista em um think tank baseado em Singapura, a ascensão da China alterou sua relação com sua diáspora, permitindo que o país aproveite os chineses étnicos que vivem no exterior para promover seus próprios interesses. E este é o ponto desta apresentação que, historicamente, o Reino do Meio viu todos os seus países vizinhos como estados vassalos de um tipo ou de outro. Com diásporas muito grandes e economicamente poderosas controlando as economias em todos os países do Oriente, com exceção da Coreia do Sul e do Japão, o poder econômico combinado dos chineses em Hong Kong, Taiwan e no Sudeste Asiático estaria entre os 5 primeiros globalmente, atrás apenas dos Estados Unidos, da América, da própria China, do Japão e da Alemanha. Isso preocupa muito os Estados Unidos da América. Em um relatório secreto recentemente desclassificado, as consequências estratégicas do racismo chinês, uma assimetria estratégica para os Estados Unidos. Embora o autor deste relatório tenha sido redigido, o que sabemos é que ele foi certamente preparado para o lendário estrategista Andrew Marshall. O próprio Marshall serviu como diretor de avaliações de rede no Pentágono por 42 anos, sob 13 secretários de defesa, até sua aposentadoria em 2015, aos 93 anos de idade. Naquela época, diziam que ele era o funcionário federal mais velho de todos os tempos. Por sua vez, um general chinês considerou Marshall talvez o inimigo mais sábio da China e se referiu a ele como Yoda. Curiosamente, ninguém fora do Pentágono realmente sabe muito sobre suas opiniões, pois nem mesmo os secretários de defesa tinham permissão para manter cópias de seus relatórios de mais alto nível. Agora, olhando para o estudo atual, que é o foco deste vídeo, o relatório foi encomendado por Marshall e enfatiza o fato de que, para os chineses,
Os Estados Unidos costumavam ser uma sociedade forte, que os chineses respeitavam quando era uma sociedade cultural única, definida pela centralidade da cultura anglo-protestante no cerne da identidade nacional americana, alinhada com a ideologia política do liberalismo, o Estado de Direito e o capitalismo de livre mercado. Os chineses veem o multiculturalismo como uma doença que tomou conta dos Estados Unidos e um componente da decadência dos Estados Unidos da América. O relatório continua, na verdade, eles são uma sociedade com considerável capital social que o sociólogo de Harvard, Robert Putnam, identifica como central para a prosperidade de uma comunidade. Na verdade, é provavelmente inútil, continua o estudo, para os Estados Unidos da América tentarem minar a China vendendo a sacralidade da diversidade para os chineses. Agora, por que isso? Bem, o relatório continua dizendo que, citação, a China não enfrenta uma guerra cultural como a que está ocorrendo atualmente nos Estados Unidos. Não há um debate fundamental sobre a identidade do país, os princípios que ele incorpora, quem pertence, quem não pertence e a direção em que o país deve se mover. E isso dá ao governo chinês uma vantagem considerável como um Estado unicultural em competição com os Estados Unidos multicultural. Em suma, será difícil causar uma perda de confiança com os chineses. Agora, isso é apenas um resumo muito curto de muitos dos pontos que são feitos neste estudo secreto do Pentágono, e eu farei um vídeo completo sobre isso em um futuro muito próximo. Mas o que este estudo desclassificado enfatiza é que a China tem uma vantagem significativa sobre os Estados Unidos devido à sua caracterização como mais de um Estado-nação do que um império, o que os Estados Unidos são em tudo, exceto no nome. E, interessantemente, ele permanece incerto se Marshall, com sua perspicácia em geopolítica, pretendia este estudo principalmente como um manual sobre como explorar as fraquezas da China, e eu vou falar sobre essas fraquezas naquele vídeo maior focando no estudo, ou como uma nota cautelar velada sobre as crescentes tendências autodestrutivas dentro da América. De qualquer forma, enquanto ambos os países têm suas forças e fraquezas, a sombra sendo projetada, pelo menos regionalmente, no Extremo Oriente pela China, só cresceu desde que o estudo foi realizado. Agora, deve ser entendido que muitos desses países com grande diáspora chinesa têm fortes identidades nacionais próprias e, ao mesmo tempo, por causa da história, geografia e redes de relacionamento, grande parte da Ásia provavelmente se inclinará para laços mais próximos com a China, com as óbvias exceções sendo o Japão, a Coreia do Sul e possivelmente o Vietnã. Com uma rede global de comunidades chinesas interrelacionadas cada vez mais próximas, parece que o sonho chinês que o presidente Xi Jinping descreveu como a grande rejuvenescimento da nação chinesa será grandemente auxiliado pela diáspora chinesa, que mais ou menos controlam as economias do Sudeste Asiático e, assim, para a frustração americana, a maior parte do Oriente. Assim, em conclusão, em 2024, tem que ser claro até mesmo para os observadores mais casuais que os dias do Ocidente ditando para o resto estão chegando ao fim, e isso tem sido mais agudamente observável e muito, muito claro apenas nos últimos 2 anos. Mas essa tendência só continuará a se intensificar. Obrigado por assistir. Verifique se ainda está inscrito, pois o YouTube tende a desinscrever pessoas sem o seu consentimento. Além disso, acesse meu segundo canal e, principalmente, inscreva-se no meu canal no Rumble. E deixe a hashtag Rangunyen na seção de comentários para ter a chance de ganhar um roteiro da ocupação imperial japonesa na Segunda Guerra Mundial ou uma camiseta de sua escolha. Então, novamente, obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Tchau por agora.